Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está mais uma vez aqui no nosso canal para acompanhar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso desejo é que você, a sua casa e a sua família sejam alcançados pela palavra de Deus e assim sejam tremendamente abençoados e edificados através da ministração da aula dessa manhã. Que o teu lar seja alcançado pela bênção do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos pelo privilégio da salvação. Te adoramos, Deus, por tudo que o Senhor tem concedido a nós, como tua igreja, Senhor Deus, como testemunhas do Senhor, ó Pai amado. E nessa manhã, onde mais uma vez teremos, ó Senhor Deus, este contato com a tua palavra, através das lições bíblicas apresentadas na nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão, ó Deus, acompanhando essa transmissão, ó Deus, e alcança o teu lar, a tua família, no nome do Senhor Jesus. Abre-lhes o entendimento e, Senhor Deus, a cada um, ó Pai, que estará ministrando nessa manhã, seja, Pai bendito, um instrumento de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Já comece compartilhando a lição dessa manhã nas tuas redes sociais. Mande um link pelo WhatsApp, nos grupos da família, enfim, compartilhe no teu Facebook e seja abençoado e abençoador. Queridos, nessa manhã nós estaremos estudando sobre Estevão, o mártir avivado. Nós estamos com uma proposta extraordinária durante todo esse trimestre, estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E o pastor Rinaldo Renovato, ele traz nessa lição de número 7, um personagem bíblico que foi um grande exemplo de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, avivado, não é? O primeiro mártir da história. E nós vamos falar um pouquinho sobre Estevão, o mártir avivado, não é? A testemunha fiel do Senhor, avivado pelo Senhor nosso Deus. O textuário da lição diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, é o texto onde está sendo extraído a verdade, o textuário. A verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe, onde nós vamos basear o estudo dessa lição de número 7, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 10, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 a 60. O texto diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 54 a seguir. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Os objetivos que nós vamos tratar na lição de hoje, o primeiro deles é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Vamos ver a forma como ele se apresentou como uma testemunha, né, do Senhor Jesus, um defensor daquilo que ele acreditava. E, em segundo lugar, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E, em último lugar, terceiro ponto, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Veja que o segundo ponto, né, o segundo objetivo, que mostrar que cada crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E aí ele amarra-se já com o terceiro objetivo da lição, que nós devemos saber e ter conscientização disso, de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer fiel. Então aí a necessidade da busca contínua do Espírito Santo, de se fortalecer no Espírito Santo, e vemos então que a lição ela está exatamente entrosada com a temática deste trimestre. Aviva, Senhor, a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento, né, e ao poder de Deus, essa busca contínua para que nós estejamos em condições de nos permanecermos fiéis ao Senhor nosso Deus. A nível de introdução, então nessa lição nós vamos estudar exatamente sobre este destacado diácono, né, evangelista. É bacana entendermos isso, né? Apesar de ele ter uma função de diácono, Estevão ele se destacou muito como evangelista, como um apologista, né? E exatamente isso. Era um homem que tinha um tríplice ministério. Era diácono por confiança da igreja. A igreja deu a ele este cargo, né? Assistência social, servir às mesas, servir aos pobres, mas era evangelista por vocação divina, ganhador de almas, pregador do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele era também apologista por chamada divina. Mais à frente nós vamos ver aí em detalhes o que significa essa palavra apologista, né? Apologia, enfim. Os capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, que nós temos como sendo dedicados quase que integralmente a falar de Estevão, Lucas ele se detém nesses 2 capítulos para falar dele, e apenas 2 capítulos de fato, mas tamanha foi a importância de Estevão para a igreja primitiva, e tamanha é a referência de Estevão para a igreja, não somente de hoje, mas de todas as épocas, e que o Dr. Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele desenvolve 2 capítulos para falar minuciosamente sobre este personagem. É claro que a trajetória, ministério de Estevão não se limita aos 2 capítulos, mas esses 2 capítulos mostram quem era esse homem, de fato, como um servo de Deus. E porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. E vejam que, mesmo diante de uma ferrenha oposição, uma oposição tremenda e até mesmo uma ameaça de morte, e não somente ameaça, mas que culminou de fato na sua morte, ele não se atemorizou e não recuou da sua missão. Pelo contrário, ele, frente aos gigantes, frente aos leões, frente aos touros, não é? Aqueles homens que estavam ali furiosos contra ele, ele se agigantou. Estevão se agiganta diante das ameaças, diante da fúria dos seus inimigos, e ali ele foi muito valente, ele foi muito corajoso. E dá para lembrar, não é, irmãos? Dá para lembrar do hino que nós cantamos nas nossas reuniões, não é? É um hino tremendo que diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Aí a gente olha para a vida de Estevão, lembra desse louvor, e a gente pode dizer, sem medo de errar, Estevão era um dos tais. Estevão foi um dos tais, e uma referência para nós como igreja, sem dúvida alguma. A palavra-chave: testemunha mártir, né? Falamos na aula semana passada, nós aprendemos sobre mártir, e vamos para o tópico de número 1. Né? O tópico de número 1 fala sobre o testemunho de Estevão. O testemunho de Estevão, irmãos, foi um testemunho feito
né, oralmente, por meio de uma declaração pública, pregação do evangelho, defesa, mas também o testemunho que se vê na própria entrega da sua vida, no derramamento do seu sangue, né? A fala de Estevão é extraordinária. E a fala de Estevão, a forma como ele fala do evangelho, fala da defesa da sua fé, a forma como ele testemunha, então a fala dele testemunha a fé. Mas o sangue de Estevão derramado naquele fatídico episódio, o sangue de Estevão derramado também testemunha a sua fé. Então nós temos aí de forma verbal, oral, mas também a vida dele, não é? Testemunhando a sua fé. E daí nós temos então o testemunho dentro desse tópico, do primeiro tópico da lição, Estevão como um homem usado por Deus. Ele foi escolhido, quando você lê, e a nossa orientação é para que você leia os capítulos 6 e 7 na sua íntegra. O capítulo 7 é o mais longo dos dois capítulos e que mostra ali, né, toda a forma como Estevão defende a sua fé e o que levou de fato as pessoas ali dentro do Sinédrio a se revoltarem contra ele de forma equivocada, por assim dizer. Mas Estevão ele foi um homem escolhido como um dos 7 diáconos, e os primeiros diáconos ali, exatamente para cuidar da assistência social entre os pobres de Jerusalém. Nós encontramos isso nos versículos 1 e 6 do capítulo 6. E ele se destaca, mesmo como diácono, mas ele se destaca, eu falei como teu ministério como evangelista, não é? Como apologista, e Estevão ele se destaca de forma extraordinária como operador de milagres. O Senhor operou milagres através da vida de Estevão. Como pregador, então, né, isso fica muito claro para nós dentro desses dois capítulos, e um apologista cristão. Os versículos 8 e 10 apontam dessa forma. O que é um apologista? O que faz o apologista? Não é? Ele faz exatamente isso, é uma defesa. É uma argumentação inteligente. Nós vamos ver mais para frente que a argumentação de Estevão era tão inteligente, ela era tão baseada na palavra, ela era tão certeira, que eles não conseguiram debater com Estevão. Eles não conseguiram suportar, não é? A fala de Estevão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, fala para mim e para você: santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há entre vocês. Olha só, então no grego essa palavra apologia ou apologia, ela aparece exatamente no sentido de você estar pronto, apto para responder. O que Pedro está dizendo aqui? Mantenham-se santos perante o Senhor. Por quê? Porque não adianta defender a fé e não defender-se. E esse não defender-se significa no teu viver diário, moralmente, espiritualmente. E isso acontece como? Por meio da santidade. O processo da santidade. Uma vez salvo para sempre? Não. Nós aceitamos Jesus e nós prosseguimos numa vida de santificação diante do Senhor, que nos santifica. Então, Pedro está dizendo: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há entre vocês. E é tremendo, porque se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, é cheio. É cheio. Ele estava pronto para responder, e era um homem usado por Deus, era um homem cheio de Deus. A sua vida não era apenas irrepreensível, mas era uma vida também plena. E quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós podemos ver, capítulo 6, versículos 3 e 5, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E todo homem que está cheio de alguma coisa, está cheio do Espírito ou de si mesmo, está cheio de Deus ou está cheio do pecado. Ou ele está cheio de Deus, cheio do Espírito, ou cheio de si mesmo, ou está cheio de Deus, ou está cheio do pecado. Então, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. No versículo de número 5 diz que Estevão era um homem cheio de fé.
Estevão, ele fora salvo pela fé, ele vivia pela fé, vencia o mundo pela fé e era cheio de fé. Olha que ele diferenciava-se ele entre os outros diáconos que foram escolhidos, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, mas era também um homem cheio de fé. O versículo de número 3 diz que ele era cheio de sabedoria. Sabedoria, meus queridos, é mais do que conhecimento. É o uso correto do conhecimento que você adquire. Isso é sabedoria. Você pode ter conhecimento, mas não saber como utilizar esse conhecimento, como repartir, como compartilhar. Mas Estevão era um homem cheio de sabedoria, porque ele tinha conhecimento e sabia como usar esse conhecimento. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Estevão, no versículo 8, diz que ele era um homem cheio de graça. Havia em Estevão, havia nesse homem abundante graça. A sua vida era uma fonte de bênção, o seu coração era generoso, as suas mãos eram dadivosas, a sua vida um vaso transbordante de graça. Ele era um homem cheio de graça, por que não dizer cheio de doçura, não é? Do Espírito Santo. Além disso, versículo 8 do mesmo capítulo 6, por isso que é importante você ler, capítulo 6, capítulo 7, são extraordinários e mostram em palavras a trajetória, a vida deste homem, como ele era um homem de Deus. Estevão, ele era cheio de poder. Era um homem revestido com o poder de Deus, e esse poder de Deus, já falamos aqui, se manifestava na vida de Estevão, na operação de milagres, na operação de sinais, de maravilhas entre o povo. Ele falava e fazia, pregava e demonstrava. As palavras dele eram irresistíveis, as suas obras eram irrefutáveis. Até o momento, Lucas, ele acreditara prodígios, sinais apenas a Jesus, mas e também a alguns dos apóstolos. Agora, pela primeira vez, ele diz que outros os realizaram. Outros os realizaram. Adolfo, ele declara que graça e poder formam uma unidade. Então, de nada adianta graça impotente e poder sem graça. É terrível, né? Porém, por ser cheio de graça e poder, Estevão fez grandes prodígios e sinais entre o povo. Isso é extraordinário, isso é tremendo. E aí tem uma imagem, não é, de Estevão discursando, Estevão falando, né? Estevão falando diante dos seus, pregando, né? Pregando, anunciando Jesus, falando de Jesus. E isso incomodou bastante. E aí nós temos aí, segundo ponto, uma covarde oposição. Aí gerou essa oposição, né? Como já tinha feito antes a Jesus, porque Estevão, ele sofreu de forma equivalente a maneira de julgamento, as testemunhas falsas. Nós vamos ver isso agora, porque foi uma covarde oposição. Porque os judeus descrentes agora, eles repetem exatamente o que já haviam feito com Jesus, eles repetem contra Estevão, usando-se da mesma tática. Qual que foi a tática que eles usaram contra Jesus? Perante o Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era a grande corte jurisdicional dos judeus, né? Era uma espécie de STF dos judeus, mais ou menos assim. Era o STF dos judeus. Era a principal corte, era o maior concílio. Era a última instância da liderança judaica em Israel nos tempos bíblicos, constituída por 70 membros e presidida pelo sumo sacerdote. Então, perante o Sinédrio, o que eles fizeram? Usaram de falsas testemunhas para depor contra o servo do Senhor, né? E então terem um pretexto para condená-lo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versículos 11 e 14, se você comparar isso, anote aí, com Mateus, capítulo 26, versículos 59 até o versículo e o versículo 60, esses dois versículos, você vai ter essa comparação exatamente dessa tática utilizada por eles contra Jesus e nesse instante, nesse momento então do estudo, contra Estevão. Então, a gente só tem uma dedução a fazer, não é? Eles faziam isso com muita frequência, esse negócio de subornar testemunhas, né? Subornaram, né? Judas, lembram disso?
30 moedas de prata para entregar Jesus, suborno para prender Jesus, suborno para influenciar um tribunal, suborno agora com Estevão, eram tidos como com táticas equivocadas e errôneas para conseguir aquilo que queriam. Então a gente só tem uma dedução a fazer sobre isso, né? Por trás deles estava o pai da mentira, que também é homicida. E nós vamos ver que isso acabou culminando na morte de Estevão. Apenas para visualizar, enquanto a gente comenta aqui, você tem aí uma visão, né? Mais ou menos nessa ilustração sobre o Sinédrio, o episódio, quando Estevão está sendo julgado. Tem uma outra aqui, que ela está muito mais clara, inclusive, né? Ela está aí muito mais detalhada, 35 de um lado, mais 35 do outro, presidente da corte, enfim, são 70 e mais as pessoas que estavam. Então, não foi um episódio bem isolado, não. Tinha muita gente nesse episódio do martírio de Estevão, quando ele é apedrejado, e não somente apedrejado, imagino eu que pela quantidade de pessoas, só aí 75, 80 pessoas, mais os que estavam acompanhando, chegava a 100 pessoas aí. Imagine as bofetadas, cusparadas, socos, pontapés em Estevão, para culminar depois no apedrejamento dele e na morte propriamente dita. Então, não foi um ato isolado, com poucas pessoas, mas foi muita gente. O barulho que eles faziam para tentar calar a voz de Estevão era ensurdecedor. Então, mostra-se que era uma grande multidão. Então, eles foram covardes. Eu repito, foram covardes. Porque na força do argumento, eles não conseguiam superar a Estevão. Na força do argumento, na inteligência, na sabedoria, na teologia pura, na teologia bíblica, eles não conseguiram. Estevão era imbatível. Estevão era imbatível. E aí, como eles não conseguiram superar, eles tiveram que usar a tática do ataque à pessoa, do ataque para destruir não só a imagem, mas a reputação também. E não somente a imagem, a reputação, mas destruir de fato, fisicamente mesmo, como foi o que aconteceu. Eu separei uma frase de Meyer Pearman. Meyer Pearman, teólogo judeu, naturalizado americano, ele escreve dizendo que a violência, ela é um argumento fraco. Quando os oponentes de Estevão não tinham mais ideias, eles pegaram em pedras. E é bem isso que aconteceu. Quando faltou-lhes o argumento, pegaram em pedras. Então, quando as pessoas não conseguem contra-argumentar, elas passam a ofender. Isso é natural das pessoas. Quando as pessoas não conseguem contra-argumentar, elas passam a ofender, passam a ferir e até mesmo machucar o oponente, machucar a outra pessoa. Qual é a nossa atitude quando nós argumentamos? Qual é a nossa atitude quando nós argumentamos? Como crentes, precisamos entender que, de certo, nós não devemos praticar nenhuma violência. Mesmo assim, nós devemos examinar o nosso coração. Não é apenas o fato de não realizar, não praticar nenhuma violência, mas é também nesse momento de embate, de ideias, argumentação, enfim, examinar o nosso coração para termos a certeza de que nenhum ressentimento ficou ali dentro do nosso coração. Perder a calma em um debate pode ser um sinal claro da pessoa não ter razão. Quando a pessoa perde o debate, quando ela perde a calma em um debate, pode ser um sinal claro exatamente disso, de que a pessoa não tem razão, se em algum momento teve razão, não é? Quem sabe que está com a razão, pode convencer de que forma? Com a paciência e com a calma, porque está dentro da tua razão. E isso faltou aos oponentes de Estevão. E aí nós temos o terceiro ponto, que é a fúria dos acusadores. É claro que nós teremos um tópico, né, na segunda parte desse estudo, falando sobre, propriamente dito, o ódio dos judeus contra Estevão. Tá? Tem um tópico que vai falar bem declaradamente sobre o ódio dos judeus contra Estevão. Ele acabou aqui duplicando aqui um pouco a temática, não é? Mas nós temos condições aqui de
trazer aqui dentro desse estudo, pelo menos parte da explanação, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui nesse tópico, né, a corajosa explanação que Estevão, que esse apologista tão tremendo, fez no Sinédrio, né? Era um homem, vale observar isso, era um homem contra o Sinédrio. 70 aproximadamente que eu falei, só os do Sinédrio, né? Fora os outros que estavam ali, e dentre esses outros que estavam ali, nós tínhamos mestres, nós tínhamos doutores da lei, né? E interessante, vale observar, preste atenção nisso, vale observar que no apedrejamento de Estevão, quem que estava lá? Saulo. Saulo estava presente, Atos capítulo 7, versículo 58, e também o capítulo 8, versículo 1, aponta isso. Saulo estava presente, e possivelmente ele era um dos debatedores oriundos da Cilícia. Atos capítulo 6, versículo 9, apresenta a presença dos da Cilícia também. Porque a capital da Cilícia era Tarso, né, cidade da qual Saulo ele era natural. Mas o detalhe aqui, não é nem a presença de Saulo, mas é o fato de que Saulo, em sua juventude, ele foi um gigante na teologia judaica, superior a muitos da sua idade. Mas até mesmo Saulo não conseguiu superar Estevão no debate público. Atos dos Apóstolos diz o que nós falamos há pouco, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Quem falava? Estevão. Capítulo 6, versículo 10 de Atos dos Apóstolos. Então, Estevão, ele estava vivendo, ele estava debatendo com inteligência, com sabedoria, e vivendo a sua cova dos leões. Na verdade é isso. Ele estava vivendo a sua cova dos leões. Leões humanos, né? O salmista escreve no Salmo de número 22, versículo 22, versículo 12 e 13, muitos touros me cercam. Isso aqui é o Messias falando. O salmista está escrevendo, são palavras do Messias. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Aqui é o Messias declarando o seu cerco. Agora é a vez de Estevão. E Estevão fazer o quê? Enfrentar os leões, enfrentar os touros bravos que estão bufando para atacá-lo, bufando para destruí-lo, para desferir contra ele golpe mortal. E de fato fizeram. Nós vamos ver que o Senhor permitirá que isso aconteça, né? Permitirá. O Senhor poderia livrar Estevão? É claro que poderia. É claro que poderia, mas o Senhor permite o martírio, permite a morte de Estevão, o Senhor permite. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele livra Pedro da prisão, não é? O Senhor livra Pedro da prisão, mas não livra Tiago, irmão de João. Jesus, Ele ressuscita Lázaro, que morreu, mas Ele não ressuscita João Batista, que também morreu. Deus permite que uns sejam libertos, outros padeçam, pelos propósitos que Deus sabe. Deus, Ele é soberano. E pelos propósitos dEle, pelos propósitos que Ele conhece, Deus permite, Deus faz da forma que Ele apraz. E a Deus agradou permitir que Estevão sofresse o martírio. A João agradou a Deus que ele morresse à velhice. Foi dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro dos desígnios de Deus. Mas veja, continuemos. Estevão, ele recebeu a língua de fogo. Lembra do batismo em Atos dos Apóstolos, né? Foram vistas por eles línguas como que de fogo, né? Que vieram sobre eles. Aleluia. Estevão, ele foi um desses que recebeu língua de fogo, intrepidez do Espírito. Jesus, ele promete lá em Mateus capítulo 10, esse poder. Matam ele, mas não conseguem refutar. Matam Estevão, mas não conseguem argumentar. Matam Estevão, mas não conseguem desfazer a autoridade das palavras ditas por Estevão.
proferidas sob o impulso do maravilhoso Espírito Santo, do Paracleto, aquele que está ao nosso lado em todos os nossos momentos, nos fortalecendo. Estevão só conseguiu passar por isso, porque ele estava avivado pelo Espírito Santo. É o tema da lição dessa manhã. Estevão, um mártir avivado, ele padeceu uma grande perseguição, a fúria dos inimigos, mataram Estevão, mas ele permaneceu fiel ao Senhor nosso Deus. O cristianismo, aleluia, matam mensageiro, mas não matam a mensagem, matam pregadores, mas não matam o evangelho que esses pregadores pregam. O cristianismo ainda continua de pé. A igreja, apesar de estar, preste atenção, a igreja, apesar de ir morrendo pelo caminho, aleluia, apesar de ir morrendo pelo caminho, através do sangue, através do martírio, ela não perece por isso. A igreja não morre quando morre um servo do Senhor, não, a igreja continua viva, a igreja continua viva pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, aleluia. Que nós tenhamos inspiração na vida deste homem Estevão, não somente na leitura e no preparo das lições e no estudo da lição durante a semana, você aluno, mas nós tenhamos como inspiração para uma vida cheia do Espírito Santo. É o que irá nos fortalecer para que nós passemos pelos embates da vida. Já cantava Mara Lima, não é? Mara Lima, eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Ei, meu irmão, minha irmã, há quem passou antes de nós por essa vida, a igreja que já foi, que morreu pelo caminho, mas que derramou seu sangue, e se nós estamos aqui hoje, nós somos a semente do sangue de muitos irmãos que padeceram, morrendo. Após o martírio de Estevão, houve uma grande perseguição aos cristãos. É claro, houve o antes e o depois da morte de Estevão, porque o Senhor Jesus tinha dado uma ordem que nós seríamos, que a igreja primitiva seria testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas estavam ali, né, presos, estavam ali estagnados, e após a morte de Estevão houve uma grande perseguição contra os cristãos, e isso os obrigou a se espalhar pelo mundo, e com esse espalhamento dos cristãos, o evangelho foi espalhado, o evangelho foi alcançando o mundo da época de então, mas foi chegando, foi se espalhando, e o mundo crescendo, e a população crescendo, e esse evangelho chegou no Brasil, e aí ele chega aqui, onde nós estamos hoje, falando, testemunhando, vivenciando as maravilhas da palavra do Senhor. Aquele sangue semeou sementes que frutificam para a glória de Deus. Por isso que a igreja não perde quando morre um servo do Senhor. A igreja continua viva, louvado seja o nome do nosso Deus. A mensagem de Estevão, e ele dentro da sua, eu vou colocar a imagem aqui de Estevão, não é? Pregando, Estevão falando de Jesus, ele só falava de Jesus, e a mensagem de Estevão, quando ele se apresenta no Sinédrio, e provavelmente em um dado momento, né, ele tem o seu espaço para falar, leia o capítulo 7, você vai ver. Ele traz todo um resumo. Ele narra a história de Israel. Desde a chamada de Abraão, e vai trazendo todos os personagens, toda a história de Israel, mas mostra a rejeição ao Senhor. O quanto Israel rejeitou ao Senhor. Dentro da tua mensagem, dentro das tuas palavras, ele argumenta biblicamente que Deus não está preso ao templo, porque a questão deles é a mesma coisa quando falaram de Jesus. Quando Jesus fala do templo, não ficará pedra sobre pedra. Enfim, nós conhecemos a história, conhecemos a Bíblia a respeito disso. Com Estevão foi na mesma sequência de acontecimentos. Mas Estevão, biblicamente, ele mostra que Deus não está preso ao templo.
E aí, por último, ele denuncia a dureza do coração dos judeus, o assassinato do próprio Messias, a desobediência à lei. Tudo aquilo que os pais deles fizeram, né, contra Moisés, né, negaram ao Senhor, né, rejeitaram ao Senhor, o pecado. Ele vem e coloca no final da tua argumentação, ele diz, olha, vocês são duros de coração, assassinos do próprio Messias, desobedientes à lei. Vocês é quem são desobedientes à lei. Ele argumenta, e não há como que, não resistiram às palavras de Estevão. E aconteceu ali perante o Sinédrio, as coisas se inverteram. Estevão passou a ser o seu promotor de justiça, e os judeus descrentes acabaram virando réus dentro do Sinédrio, dentro daquilo que armaram para ele. O acusado, ele devolveu a acusação contra os seus inimigos. Vocês é que estão em rebelião contra Deus, não eu. Foi isso que ele apresentou. E aí é onde a fúria se acentuou, não é? A fúria se acentuou. A gente encerra esse tópico. Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. E aí a gente vai para o tópico de número 2, a preciosa morte de Estevão. Até aqui, se esse conteúdo está sendo bênção para a tua vida, e eu tenho certeza que está sendo, não somente da lição de hoje, mas todo o conteúdo desse canal, olha, dê um like, comente, compartilhe. Cada vez que você faz uma dessas ações, a plataforma aqui, o YouTube, entende que esse conteúdo é relevante e acaba compartilhando isso com a rede, tá bom? Então faça isso e, sem dúvida, tem sido bênção para você e você vai abençoar este canal. A preciosa morte de Estevão. Ponto 1, Estevão cheio do Espírito Santo. Por 2 vezes, Atos dos Apóstolos afirma que Estevão foi o homem cheio do Espírito Santo. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 6, versículo 5 e também capítulo 7, versículo 55. Mas não só era cheio, né, mas para fazer milagres, para pregar, né? Mas a exemplo do profeta Malaquias, Estevão ele foi cheio do Espírito Santo e da sua força para declarar a Jacó a sua transgressão. Então, quando ele falava do pecado, quando ele falava dos seus opositores, que eles é quem estavam transgredindo a lei, então, de fato, eram pecadores, né? Era na unção do Espírito Santo também, no poder do Espírito Santo. E Malaquias ele tem essa semelhança com Estevão, nessa questão de declarar a Jacó, declarar a Israel a sua transgressão. Malaquias capítulo 3, versículo de número 8, você pode conferir. Porque em Atos capítulo 6, Estevão era cheio do Espírito, era cheio de sabedoria, como nós falamos há pouco, era cheio de fé, de graça e de poder. E nós, do que nós estamos nos enchendo? Nós precisamos nos encher cada dia mais, buscar o Espírito Santo, sabedoria, fé, graça de Deus, poder de Deus, para que nós possamos testemunhar ao Senhor nosso Deus. Olha aí a fúria, não é? Olha essa cena, olha as pedras, né? Contra Estevão, mas ele continuou na presença do Senhor nosso Deus. E aí isso remete para o segundo tópico segundo subtópico deste tópico de estudo, que é a violência dos acusadores. Viu? Porque eu falei que tínhamos 2 tópicos aí semelhantes, por isso aproveitei outro tópico para trazer outro conteúdo para você. Segundo subtópico, a violência dos acusadores. Né? Aqui, eu peguei essa ilustração, você consegue ver ao centro, lá no alto, Saulo, né? As vestes dos acusadores de Estevão e aqueles que acabaram por executar a Estevão. Aqui você vê Estevão, né? Ajoelhado. E por que as vestes aos pés de Saulo? Vejam que a fúria era tão grande, que eles tiraram, né? Eles tiraram as suas vestes para facilitar o movimento das mãos, né? Para atirar as pedras, pegando as pedras ali, e também para que as suas vestes que vinham sobre essas roupas de baixo, eles não ficaram nus.
Quando fala que eles lançaram as vestes, a roupa de cima. Para quê? Para que elas não fossem manchadas de sangue, porque o sangue, a cada pedrada, o sangue, né, espargia-se, né? O sangue espargia-se, e era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu ali. Então você vê aí o ódio, né? O ódio dos acusadores de Estevão, porque eles foram confrontados por ele, confrontados por Estevão, que os acusou de traição ao Messias, e de fato foram, né? Traíram o Messias, e não somente traíram, mas assassinaram também. O Senhor lhe deu a tua vida, é Ele que dá a tua vida, enfim. Mas vejam o contexto: traíram, assassinaram. Esses inimigos, depois de ouvirem, primeiro não conseguiram, né, deter-se com toda a argumentação de Estevão. Quando chegou nesse ponto, culminou nesse ponto de acusação de traição e assassinato, aí pronto. Seus inimigos perderam todo o controle emocional. Lembra que quando eu falei aqui, a pessoa quando não consegue argumentar, perde o seu controle emocional de fato. Começa a entrar na onda do desespero. E aí eles deram total vazão ao ódio nos seus corações. Total vazão. Ficaram furiosos. O capítulo 7, versículo 54, diz que eles ficaram furiosos. Furiosos. Imagina uma multidão. No mínimo 70, vai chegando aí a 100 pessoas, furiosos. Segundo lugar, eles rangiam os dentes de raiva, rangiam os dentes. Terceiro, eles gritavam. Lembra quando eu falei que a voz deles, né, abafava os argumentos de Estevão, abafava a voz de Estevão, porque eles gritavam. E não somente isso, eles atacaram Estevão, versículo 57, eles atacaram Estevão, arrastaram ele para fora do sinédrio, arrastaram ele talvez para um lugar onde não tinha muito movimento, apenas eles e Estevão, arrastaram ele, e ali apedrejaram, versículo 58 e 60 diz, apedrejaram Estevão até a morte. Tamanho foi o ódio destes homens. E aí nós temos, dentro ainda desse tópico, o perdão no martírio. Eu coloquei essa cena aqui, né, de Estevão ali já no chão, vendo os céus abertos, Jesus honrando o teu servo. Isso é tremendo, porque ele vê Jesus de pé, do lado do trono de Deus. Para quê? Para receber o teu servo, para receber o teu servo ali nos céus. E ele diz, eu vejo os céus abertos, e Jesus à direita de Deus. Para os opositores de Estevão, para aqueles que estavam com ódio de Estevão, né, que foram acusados de terem prendido, de terem traído Jesus, foram acusados de assassinar Jesus, e na cabeça deles a acusação era justa, não é? Eles fazem isso e ouvem, Estevão dizendo que Jesus, aquele que eles mataram, está à direita de Deus. Para eles foi o ápice, foi o ápice, né? E aí eles de fato desferiram golpes tremendos sobre ele. E aí você vê ele, não é, olhando para o céu, né, e tendo essa visão extraordinária do trono e de Jesus ao lado de Deus. E aí Estevão, ele é ao mesmo tempo um homem contundente na pregação, na defesa da fé, mas ele é sereno em seu temperamento. Isso é fruto do Espírito Santo, né? Ele tem serenidade no seu temperamento. Ele, lembram do capítulo 6, versículo 15, né? Aquele cujo rosto parecia o anjo. Em meio à violência dos seus algozes, né? Como Jesus, o que ele faz? Ele intercede por eles. Como Jesus, ele intercede pelos seus algozes. O primeiro mártir cristão tinha mesmo os dons do Espírito, mas tinha também os frutos do Espírito. E Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, revela para mim e para você os frutos do Espírito. Olha só, a mansidão de Estevão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Ele conseguiu amar os seus inimigos e orar por eles. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meu irmão, minha irmã, somente com o auxílio do Espírito Santo, gerando em nós amor celestial, é que nós podemos cumprir essa ordenança do Senhor. Amar os nossos inimigos e orar por eles. Por isso, a lição nos incentiva a estarmos a cada dia mais quebrantados no poder de Deus. É o chamado das Escrituras. Aviva, Senhor, a tua obra. Buscar o Espírito Santo diariamente vai gerar em nós, a cada dia mais, capacidade de sermos parecidos, semelhantes a Cristo. Cristãos, não é? De fato. Se Estevão que foi apedrejado, faço essa observação, porque se Estevão que foi apedrejado literalmente, foi apedrejado literalmente, que dirá aquele que tenha sido apedrejado apenas metaforicamente? Não é? Ele foi apedrejado literalmente e perdoou. E aquele a quem é apedrejado metaforicamente? É claro que eu não estou negando que algumas palavras doem mais do que pedradas. Isso é fato. Algumas palavras, algumas atitudes doem mais do que pedradas. Algumas palavras que dizem contra nós doem mais do que muitas pedradas. Salomão, ele diz que um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Porque sim, sem dúvida, há palavras que machucam. Há palavras que machucam. Quantas mulheres machucadas, quantos maridos machucados, quantos filhos machucados, quantos líderes ou liderados machucados. Com o quê? Por palavras pesadas, palavras ditas de maneira equivocada, terríveis, né? Palavras que ouviram e que machucaram de maneira horrenda. Mas essa lição ela nos chama a perdoar. Nos chama a perdoar. E como nós vamos fazer isso? No poder do Espírito Santo. Como que nós vamos caminhar a segunda milha? No poder do Espírito Santo. Como que nós vamos entregar a túnica? No poder do Espírito Santo. Como que nós não vamos voltar à ofensa ao ofensor, ou seja, pagar com a mesma moeda? Como? No poder do Espírito Santo. Amar, perdoar, ser de fato testemunhas de Cristo. Fechamos aqui mais esse tópico. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. E vamos para o tópico de número 3, o último tópico, são apenas 2 subtópicos, o avivamento no sofrimento. Até aqui nós falamos de Estevão, encerramos praticamente a lição, fecha aqui o que fala sobre Estevão. E aqui praticamente uma aplicação para nós. Sofrimento e morte dos apóstolos. Enquanto os inimigos celebraram o sofrimento, a morte dos cristãos, o Senhor, ele se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. O Senhor se importa profundamente. Quem morre por Jesus, por amor ao Evangelho, não morre em vão. Não morre em vão. O Senhor conhece, o Senhor sabe, não é, o que o levou a isso. Por isso, ele cobrará o sangue derramado dos seus servos. Não obstante, nós precisamos estar preparados para carregar a nossa cruz. Precisamos estar preparados para carregar a nossa cruz. Olha essa imagem aí. Precisamos estar preparados para carregar a nossa cruz. E carregar a cruz, a gente tem banalizado muito essa questão de carregar a cruz, né? Ah, minha cruz, vou carregar minha cruz aqui. E carregar a cruz não é carregar um casamento enfadonho, um casamento agressivo, violento, atribulado, não é isso. Carregar a cruz não é carregar finanças desajustadas. Ah, estou devendo meu nome não sei o que, sujo, é a minha cruz. Não. Não banalize a cruz do Senhor. Carregar a cruz é negar-se a si mesmo. O que quer dizer isso? É não considerar a sua própria vida por valiosa, mas é considerar os planos e os propósitos de Deus para você e através de você. É não se preocupar tanto com o que pode acontecer com você na execução do seu chamado, mas é o que Deus pode fazer através de você para abençoar outras vidas. Isso é tremendo.
A gente se prende preocupado no que pode acontecer, o que a gente vai fazer, na execução do chamado que Deus tem para nós. Quando na verdade Deus, Ele vai fazer algo tremendo através da tua vida para abençoar outras pessoas. Porque nós ficamos preocupados, nós ficamos tão preocupados, né? É ocupar-se previamente, isso é estar preocupado. E aí nós esquecemos que Deus quer fazer através de nós para abençoar vidas. Para abençoar vidas. Né? Aí eu me lembro de um outro louvor aqui, da harpa cristã também, cantei citei há pouco, não cantei, citei há pouco, da Mara Lima. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que... Tremendo, né? Agora esse é da harpa cristã. Um pendão real nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Olha isso, olha a letra desse louvor que nós cantamos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois em tudo o defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre até morrer. Cantar isso é bonito, mas viver é necessário. E é o que o Senhor Jesus nos chama. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu estou indo para o meu Calvário. Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para mim, eu estou indo para o meu Calvário. Quer ir após mim? Prepare-se para o seu Calvário também. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, irá achá-la. E Estevão achou a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos Apóstolos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente fala do martírio de Estevão, é claro que a gente lembra, né, da morte dos apóstolos. Eu trouxe isso a nível de ilustração apenas, porque como que morreram os apóstolos, a gente não tem essa certeza clara. As informações, elas não são certeiras, né? São relatos de historiadores que dão conta de que apenas João morreu de causa natural, mas os demais sofreram martírio de fato, né? Dos apóstolos propriamente da Bíblia, a Bíblia só registra a morte de Tiago, irmão de João. E aí os demais aí, nós temos aí vários deles, né? Mateus, afacadas, Tiago, filho de Zebedeu, decapitado, assim como Paulo, Pedro crucificado, mas ele, segundo a tradição, diz que ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. André também, da mesma forma, né? Tiago, filho de Alfeu, a pedradas. Bartolomeu, decapitado. Matias queimado. Filipe crucificado. E aí nós temos Zelote, né? A machadadas, assim como Judas Tadeu. Tomé, né? Aquele que só cria serviço, né? Morto a flechadas, olha só. Aí ele passa também a ser um defensor da sua fé. Alguns exemplos aí que, segundo a história, a tradição é colocada, né? Nós não podemos afirmar com toda certeza. Mas o fato é, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, se morrermos com ele viveremos. Tomba aqui, levanta-se no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para nós fecharmos, esse é um tópico curto, avivamento e sofrimento. John Piper, pastor e também teólogo americano, ele disse certa feita que o Espírito Santo ajuda o crente a morrer. Olha isso.
O crente precisa do Espírito Santo até para morrer, até na hora da morte. O Espírito Santo ajuda ele, né? O que quer dizer isso? O Espírito Santo, ele nos enche, ele lança fora o medo, ele tira os nossos olhos das pedras e fixa os nossos olhos em Cristo, fixa os nossos olhos na glória eterna, como foi com Estevão. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Nos termos de Paulo, né? Romanos capítulo 8, versículo 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. O dia todo. E aí nós temos essa imagem aí, né? O céu aberto. Essa é a mais bonita que eu encontrei e gostei dessa imagem, né? Mostra ali os céus abertos, Jesus de pé à direita de Deus, Estevão sendo apedrejado pelos seus algozes aí, né? Seminus, né? Para que pudessem ter aí uma facilidade para apedrejá-lo. E a gente fecha a sinopse desse tópico. O cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. E aí concluímos essa lição dessa manhã, né? Em meio a um cristianismo tão sensível que nós vivemos, frágil, posso dizer até débil, acovardado, vivido por muitos crentes. E eu repito isso. É um cristianismo sensível, frágil, débil, acovardado, que muitos crentes têm vivido, né? O exemplo de Estevão para nós, ele vem em bom momento, em boa hora, e deve servir o propósito de avivar-nos. Avivar-nos. Lembra o tema da lição? E o comentarista, pastor Elinaldo Renovato, foi muito feliz em colocar, em considerar, tratar sobre a vida de Estevão, para que nós tenhamos como inspiração, propósito de avivar-nos para um chamado de Deus. Proclamar Cristo, defender a fé cristã, conclamar aos pecadores ao arrependimento, conclamá-los ao arrependimento e servir de forma vigorosa, servir com ânimo, sede fervorosos no Espírito, constantes, sempre abundantes, fervorosos para fazer a obra do Senhor, vigorosamente com os dons que o Senhor nos deu. Enfim, na batalha contra o mal, ser valente. Que o Senhor nos ajude, a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. E eu volto ao refrão, na batalha contra o mal, ser valente. Queridos, nós encerramos a lição de hoje, mas com um convite de todos os domingos. Hoje, logo mais às 18h30, você é o nosso convidado para estar aqui no Templo Sede, Rua 11A, número 242, na Vila Alemã, ou acesse adrioclaro.com.br, tem uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pertinho de você. Nós convidamos você hoje, 18h30, culto da família. Venha celebrar conosco e ser abençoado. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta aula. Te louvamos ao Senhor Deus pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra, as tuas verdades. Pai bendito, continua conosco, logo mais à noite, que possamos estar aqui, Pai, uma vez mais, para entregar ao Senhor louvor, adoração, que é, Senhor Deus, para o Senhor. O nosso culto é para Ti, a nossa vida é para Ti. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a permanecermos fiéis, servindo ao Senhor de forma vigorosa, Pai amado, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. É o nosso pedido a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor.